Bom dia, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nossa live matutina, meio gravada, meio ao vivo, o áudio ao vivo e a imagem gravada. Lembrando a todos que essa estrada sai de Austin, vamos pelo arco metropolitano até Japeri, melhor, até a estrada Miguel Pereira. Lembrando a todos e a todas que hoje é domingo de Páscoa, segundo domingo da Páscoa, é a festa da misericórdia instituída pelo Papa João Paulo II. Recordando ainda que estamos chegando aos 340 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e os contaminados já passam de 13 milhões. E infelizmente eu tenho abrido as redes sociais e todo dia eu vejo lá alguém falando, estou contaminado, infelizmente esse vírus me pegou. E a gente está aqui em oração por todas as pessoas que estão contraindo a Covid-19. E isso, para nós cristãos, é algo que nos assusta e bastante, né? Afinal de contas, a Covid está matando e tem pessoas negando isso tudo. Falando negando, o STF, né, de maneira monocrática, um dos ministros decidiu que o Pacheco deverá obedecer e abrir uma CPI contra o presidente. Mas existem lá os entraves de acordões que querem impedir essa abertura dessa CPI. A CPI que tem mais ou menos 150 dias para ser concluída. Então, se iniciar a CPI agora, em abril, irá terminar lá para outubro, novembro. E sem contar que tem os entraves legais, os descasos do governo e do poder, seja o executivo, ou seja, o legislativo que trava a CPI. Mas vamos para o Evangelho de hoje. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, quando você tem a experiência de uma comunidade trancada em si mesma e o ressuscitado ele entra, mesmo com as portas trancadas, e dá uma nova vida para a comunidade, soprando sobre eles a ação do Espírito Santo. Alguns clericalistas, ou melhor, alguns dizem que ali Jesus acabou de instituir o ministério do episcopado, que dão a eles o poder de perdoar os pecados, o poder de excluir ou não da comunidade. Sendo que Tomé estava fora da comunidade. E Tomé então não recebe a ordem, porque no domingo seguinte, Jesus entra e não sopra sobre os apóstolos mais. Mas, de acordo com a tradição, a igreja tem autoridade para instituir também, dada a autoridade por Jesus. O interessante é que Tomé, ao saber da notícia, ele questiona assim de forma muito radical. Sabemos que Tomé era ligado à área da ciência, à área da médica. Uma das frases que eu ouvi ontem é que a ciência ela tem por si só colocar à prova, fazer o empirismo e depois disso colocar a evidência ou não. Quando a Igreja Católica, nos séculos passados, condenaram Copérnico e ele teve que renunciar à sua tese de um mundo ser redondo e o universo não ser aquilo que a gente acreditávamos, o centro, a Terra ser o centro do universo. Também, quando Galileu Galilei teve a mesma teoria, também foi preso. Mas depois de 350 anos, a igreja reconheceu o erro e pediu perdão e perdoou Galileu Galilei da sua teoria. Lembrando a todos também, hoje lemos o Evangelho, a carta a João, capítulo 5, versículo 1 ao 6, ainda lembrando a todos e a todas que a carta de João é atribuída a João, mas de fato não sabemos se foi João que escreveu. É uma carta que nos chama a atenção para os anticristos que estão na comunidade, né? Aí em 1 João 2, 18 ao 22. Também fala dos profetas da mentira em 1 João 4, 1. E os mentirosos, 1 João 2, 22. E diz que todos são do mundo, 1 João 4, 4, 5, esses que não acreditam em Jesus. E estão motivados pelo espírito do erro. O evangelista João é um dos primeiros a trazer para nós o sentido do Espírito. O Espírito, uma força que move a comunidade. O Espírito, uma força que leva a comunidade a se encontrar,
a ser testemunha do ressuscitado. Lembramos a todos e a todas que quando somos batizados, somos chamados a tornar-nos filhos de Deus. E quando estamos caminhando na comunidade, com a escuta da palavra, com a meditação, com a participação nos cultos, seja católico ou seja evangélico, somos chamados a testemunhar a ressurreição. A ressurreição é algo sobrenatural, mesmo que não queiramos concordar, é algo que acontece na vida do cristão. Nós, cristãos, no Domingo da Misericórdia, somos chamados a ressuscitar sempre. A ressurreição não é um objeto, não é apenas uma experiência, mas é uma necessidade. Sendo que a ressurreição acontece conosco no momento do nosso batismo, no momento da nossa prática de vida, em tudo aquilo que nós estamos vivendo. E ainda recordamos a todos e a todas que ser ressuscitado e uma comunidade de ressuscitado nos inspiraria a vivermos o Atos 4, 32 ao 35, quando apresenta um retrato da comunidade. Nós sabemos que ser cristão em um país onde a maioria se diz católica ou se diz cristão, num país onde tem o maior número de corrupção, mesmo dizendo que não tem corrupção nesse governo, nós sabemos que existe sim corrupção nesse governo. Mesmo alguns negando a falta de tato, vivemos aí, recebemos de alguns amigos que não são cristãos algumas mensagens, como aquela que recebi dizendo que o vereador Jairinho, lá do Rio, preso, acusado de ter espancado, matado um enteado, é terrivelmente evangélico. São cristãos como este que às vezes nos coloca em sinuca com aqueles que não são cristãos. Cristãos que não fazem a experiência da ressurreição. Nós, às vezes, observamos líderes religiosos que fogem da sua função de agregar, de conduzir, se prendem àquilo que São João está dizendo, né? A 1 João capítulo 2, 22, ou ainda 1 João capítulo 4, versículo 1, sendo verdadeiros filhos do mundo, como diria São João, no contexto da sua carta. E por isso somos chamados a agir na misericórdia. Por isso somos chamados a meditar a ação de Jesus entrando em um ambiente fechado, levando àquela comunidade um espírito. Jesus, hora nenhuma, quis separar o mundo, o país, a sociedade, a igreja em castas. Esses são mais cristãos do que aqueles. Esses são mais santos do que esse. Jesus, quando entra na comunidade, ele sopra o Espírito Santo e sopra sobre todos os presentes. Imagine que naquela comunidade trancada, com medo, existia somente homens? Claro que não. Existia somente adultos? Claro que não. Existia somente idosos? Claro que não. A comunidade que recebe o Espírito Santo é uma comunidade que tem novo vigor. E esse novo vigor leva ao testemunho. Como Tomé estava muito ocupado, para quem não sabe, o primeiro dia da semana, no contexto judaico do primeiro século, era o dia de trabalho comum. Não era um dia qualquer. Não era um dia qualquer. Era um dia de trabalho. Era um dia onde a comunidade tinha que produzir. O primeiro dia da semana, depois se tornou domingo, que vem ser o Dominus, né, dia do Senhor. Por isso, talvez Tomé não estivesse presente na comunidade. A gente, quando vê que Tomé não está presente em nossos textos, nós costumamos dizer, por que Tomé não estava lá na reunião, na missa, na celebração, no culto? Porque domingo era um dia de trabalho normal, que esse século, ou melhor, que o século passado, também está tentando colocar a secularização do sagrado. E Tomé, dentro da sua ótica de especialista na área de ciência, de médico, ele exige uma experiência. Essa é a diferença entre a fé e a ciência.
A fé que nós temos não tem necessidade de uma explicação lógica. A fé que nós temos não tem necessidade de uma racionalidade, como disse ontem o professor Paulo Carneiro, lá da Diocese de Campos. Nós conversávamos sobre isso e nós falávamos que a fé que cada um tem, para nós que estamos vivendo essa pandemia, que acreditamos em Jesus de Nazaré, que vence a morte, que supera o medo, é difícil. Agora imaginemos aqueles que não acreditam numa possibilidade de uma vida melhor. Imagina aqueles que falta esperança, pois Jesus é nossa esperança. Por isso, Tomé, quando questiona a comunidade, ele não questiona apenas por questionar, como alguns dizem, Tomé questiona a comunidade, Tomé ele é visto como um camarada que duvida. Não, Tomé questiona a partir do sentido científico, a partir da experiência que ele tem, de acordo com alguns estudos, apresentam que Tomé era médico. E sendo médico, ele tem a necessidade de saber, ele tem a certeza que um cadáver não sobrevive depois do coração perfurado por uma lança, depois da tortura que Jesus passou. Contudo, Tomé, ao encontrar-se com Jesus, e Jesus ao repreendê-lo, quem repreende Tomé não é a comunidade, não acredita, então bota para fora. Ele não aceita, então vamos romper relações. E como ele sabia que Jesus apareceu no primeiro dia da semana, na outra semana ele fez de tudo para estar presente na comunidade. Cabe à comunidade testemunhar Jesus. Cabe à comunidade apresentar Jesus. Existem muitos cristãos, eu falava isso ontem com meu amigo professor Paulo Carneiro, que está vivendo lá a luta com a Covid, a esposa está com Covid-19. E nós conversávamos sobre isso e falávamos de muitos cristãos formados em teologia, muitos que exercem ministério nas igrejas, que duvidam, que não acreditam em Jesus Cristo, que não reconhecem a realidade de um Deus que ressuscitou, que já são profissionais que estão automatizados ou robotizados. E nós falávamos ainda desse contexto de acreditar. E Tomé, talvez, ao assistir Jesus, ao encontrar-se com Jesus, tenha colocado na sua vida uma fé que nós talvez não entendamos quando ele diz, meu Senhor e meu Deus. Frase usada até hoje em algumas liturgias, celebrações na Igreja Católica Romana. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus pega Tomé e dá uma repreenda. Não é a comunidade que vai fazer a repreenda, mas Jesus. E Jesus traz para Tomé uma frase que a gente usa até hoje. Bendito aqueles que viram e acreditaram, mas é mais bendito ainda aqueles que não viram, mas acreditam. E nesse sentido de ter fé, de acreditar no testemunho da comunidade, no testemunho daqueles que vieram primeiro. Nós, cristãos, no Domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa João Paulo II, somos chamados a termos misericórdia daqueles que não acreditam como nós acreditamos. Somos chamados a experimentar o sagrado. Não experimentar por experimentar, mas experimentar porque nós acreditamos também com eles. O desafio de acreditar em algo estupendo, em algo grandioso, que é uma ressurreição. Para quem vive hoje a graça da Covid-19, para aqueles que vivem esse momento de dor na família, para esses que vivem sabendo que esse vírus ele não é brincadeira, tem que acreditar em dobro. Porque Deus não dorme, como diz a frase, mas Deus está conosco. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você. Continue se cuidando. Não deixe de usar máscara, álcool em gel. E vamos juntos vivendo um dia de cada vez. Sabendo que existe um vírus aí mutante, não vamos duvidar que ele existe. Não vamos dar um de São Tomé, como diz o povo. E vamos continuar nos cuidando.
Agradecendo a você, médico, enfermeiro, você, agente de saúde que está aí na ponta de lança. Agradecendo a todos vocês que estão intercedendo pelas famílias que estão vivendo na Covid-19. Rezando pelos 340 mil mortos. Já chegamos a esse número no Brasil. Pedindo a Deus que nos ajude a respeitar a opinião diferente. Não vamos romper uns com os outros por, às vezes, duvidarmos do testemunho dos outros. Que sejamos verdadeiramente cristãos. Que a comunidade que recebe o ressuscitado possa testemunhar o ressuscitado. Obrigado a você pela presença. Eu quero que você seja meu amigo sempre. E eu sou Daniel Nonato. Ainda desempregado, pedindo um emprego. Bom dia.